Flamengo prepara substituto de Rodinei. Empresário de Pedro Henrique vai levar proposta do Flamengo ao Internacional. Dorival Júnior abre o jogo sobre seleção brasileira, fala de Varela e diz que time está pronto para as finais da temporada. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo Cola. Vamos falar ainda sobre o jogo de ontem, vitória por 2-1, Mengão diante do Cuiabá e aquele golzinho no final, Flamengo que não tinha ainda sofrido gol do Cuiabá, mas apareceu o Diego Ribas. Ah, Diego, tem que saber a hora de encerrar ciclo, hein? Já passou da hora aí o Diego Ribas, a gente tem que agradecer tudo que ele fez pelo Flamengo, né? Inclusive aquela final da Libertadores da América, a virada, o passe para o Gabriel Barbosa, o Gabigol diante do River em Lima, no Peru, mas tem que saber o momento de parar. Os grandes craques do futebol mundial, eles têm essa consciência e encerram, mesmo podendo jogar 1 ou 2 jogos, 1 ou 2 anos a mais, mas eles sabem o momento certo. Então fica a dica aí pro Diego, agradecer tudo aí que o Diego fez, mas já tá na hora de parar. Bom, vamos trazer aqui a questão do público ontem, porque bateu o recorde, público presente na Arena Pantanal, mais de 40.059 torcedores e uma renda de R$ 3.344.185. Maior público e maior renda da Arena Pantanal na temporada, na competição, no Campeonato Brasileiro. Nunca teve essa renda e nunca teve esse público, graças aí à torcida do Flamengo. Bom, vamos falar aqui de Varela, porque ontem no meu pós-jogo eu não consegui falar. E o Varela será o substituto de Rodinei. Só não é agora, porque até o Dorival explicou, o Varela não pode jogar a Copa do Brasil. E nós temos aí 2 finais. Os laterais disponíveis, Rodinei e Mateuzinho. Ele não chegou a tempo de ser inscrito na competição. Foi essa a explicação do técnico Dorival Júnior. Mas a gente sente, a gente entende que ele está sendo preparado para ser o lateral direito titular da posição na próxima temporada. O Varela ontem contra o Cuiabá somou 6 ações defensivas sem sofrer dribles. Acertou 91% dos passes, de 35 ele acertou 32 e venceu 80% dos duelos por baixo. De 5 ele venceu 4, sofreu 4 faltas e não cometeu nenhuma. Disputou 90 minutos, 100% de acerto nos passes, 2 desarmes, 1 assistência para finalização, 4 cortes e 1 chute bloqueado. O Varela, enfim, jogou 90 minutos, né? A torcida estava perguntando, cadê o Varela? Inclusive perguntaram no jogo contra o Red Bull Bragantino, tá aí, ó. O Varela jogou aí os 90 minutos e foi muito elogiado, não só pelo técnico Dorival Júnior, mas também pela torcida do Flamengo. O Dorival disse o seguinte sobre o Varela: ele foi muito bem recebido. O Varela não pode jogar a Copa do Brasil. O Pulgar também. Não tinha como eu dar tanta atenção. Foi contratado não por acaso. É um jogador de seleção. É tudo questão de tempo para que se adapte aos conceitos e à forma de jogar. E o Dorival falou, entre outras coisas, sobre a preparação do time para as finais, né? E deu um recado para o torcedor. Essa preparação não acontece de hoje para amanhã. Ela vem sendo feita gradativamente, todos participando, todos não deixando que a gente perca o foco principal, nos preparando para cada partida como se fosse uma decisão. O Flamengo não tem deixado de jogar bem. Não tenho dúvidas que teremos jogos difíceis, disputados e complicados. Acho que o Flamengo está pronto, preparado. Temos que jogar dentro das nossas características e respeitar os adversários. Em termos de treinamento, o dia de ontem foi muito bom. Aqui, nessa questão, ele falou sobre os titulares, né? Que ele treinou ontem, sábado, viajou, fez uma conexão em São Paulo, foi para Cuiabá, dirigiu o time na beira do campo, aí voltou, chegou de madrugada ao Rio e já treinou os titulares
neste domingo, lá no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. Então, parabéns aí pelo comprometimento do técnico Dorival Júnior e também o profissionalismo. O Dorival ele respondeu também ontem, lá na Arena Pantanal, sobre ser um dos nomes cogitados para substituir Tite na seleção brasileira. Dorival disse o seguinte, sem titubear, a minha prioridade é o Flamengo, o meu foco é o Flamengo, nada vai tirar o meu foco. Parabéns aí, Dorival. Saiu muito bem, né, nessa resposta aí sobre a seleção brasileira, e a gente quer mesmo que você esteja focado e o torcedor confia muito no seu trabalho e acredita que você dará títulos, isso mesmo, no plural, títulos nesta temporada para o Mengão. Bom, pra gente fechar aqui, vamos falar um assunto do mercado da bola, né, porque o Internacional, inclusive, tá jogando agora pelo Campeonato Brasileiro, tá enfrentando o Goiás lá no Beira-Rio. E a informação continua sendo o atacante Pedro Henrique, né, que vem se destacando muito no Clube Gaúcho e vai decidir o futuro após a temporada. O Flamengo tá de olho, não só o Flamengo, São Paulo e outros clubes aí de olho no atacante Pedro Henrique. Em entrevista recente, o atacante deixou claro que seu desejo é permanecer no Internacional. No entanto, segundo a publicação do Correio do Povo, o empresário do jogador vai se reunir com a direção do Inter na semana que vem e não descarta uma saída para o Flamengo. O Flamengo fez uma oferta salarial para o Pedro Henrique. Ofereceu o dobro de salário que ele recebe no Internacional. Os valores não foram divulgados, mas a proposta do Flamengo foi essa, ó. Quer vir jogar aqui no Flamengo? Então, nós vamos te dar o dobro de salário. O Flamengo não fez nenhum contato com o Internacional, não fez proposta ao Clube Gaúcho, apenas falou com o empresário do Pedro Henrique. E aí, o Flamengo não é o único clube, né, que briga aí pelo Pedro Henrique. O Johor FC da Malásia e até mesmo o Fluminense teria aí feito uma sondagem extraoficial. O encontro do empresário do jogador seria com o próprio presidente do Inter, Alessandro Barcelos. Lembrando que o Alessandro fez de tudo, né, para trazer o Pedro Henrique quando ninguém conhecia aqui no Brasil. Ele destaca muito essa importância, né, essa luta do presidente do Internacional. Bom, mas a intenção é conversar sobre os interesses, né, do Flamengo e desse clube da Malásia, além de informar essa questão do Fluminense. O contrato do Pedro Henrique com o Internacional vai até junho de 2024 e ele pode receber uma valorização salarial para permanecer. Eu acho difícil essa questão aí, né? Porque o jogador ele tem um laço, ele tem um vínculo com o Internacional por todo o sacrifício que o presidente do Inter fez. Foi lá, conseguiu contratar sem ninguém aqui no Brasil conhecer. Ele vem se destacando muito pelo Internacional, teve uma rápida adaptação e acho que vai ser difícil, vai ser um problema tirá-lo de lá, mesmo o Flamengo oferecendo o dobro de salário. Mas a gente sabe como é que funciona futebol, né? Um dia uma coisa, no outro dia é outra. Então vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, até porque a janela de transferência está fechada e aí no ano que vem tudo pode se resolver. Vários jogadores estão no radar do Flamengo para contratações da próxima temporada. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha de uma possível contratação do atacante Pedro Henrique do Colorado, lá do Internacional. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, aqui embaixo o botão vermelho você se inscreve, e eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo do nosso canal secundário, canal Cortes do Rafla. Grande abraço, excelente domingo, vamos com tudo, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo!